na data FIFA e que estará jogando a Copa do Mundo dos Clubes. Isso só na fração brasileira, né? Não estou nem falando dos outros times. O Soteldo começou a data FIFA no Santos e terminou a data FIFA no Fluminense. Mudou de time, mas né, fisicamente está liberado para jogar. Mas, o Wesley, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson, Varela e Arrascaeta, pelo Flamengo. Richard Rios, que era um pepino ali, né? Tinha uma expectativa para ver se ele jogaria o segundo jogo, porque estava sentindo, então tinha uma preocupação. Foi bom para o palmeirense, já aproveitou, já treinou ali contra o Messi, né? Já treinou com a seleção argentina. Está indo tinindo aí para o Abel. Piquerez também está inteirão. Gustavo Gomes, que jogou ontem com a seleção brasileira, está inteirão. Estevam também. Savarino ok, John Arias e Soteldo. Então, essa data FIFA não trouxe prejuízo para ninguém. Savarino entrou no segundo tempo, o John Arias entrou no segundo tempo e o Soteldo iniciou a partida pela... Mostra a força do futebol brasileiro, né, com jogadores estrangeiros, né, dos 14 jogadores, né, que tem ali, 8 são estrangeiros. Jogam por seleções dos seus países. É a força econômica do futebol brasileiro na América do Sul. Né? Que é o novo... Os jogadores hoje não precisam buscar um espaço no futebol europeu para buscar grandes salários, grandes clubes e a possibilidade de disputar títulos. E o futebol brasileiro hoje é uma opção muito viável para eles. E a gente olhando aí o número de jogadores do Flamengo, né, envolvidos na data FIFA, a gente consegue entender por que o Flamengo adiou um pouquinho essa viagem. Não faria nem sentido chegar tão cedo. Claro, em termos tantos de logística. jogadores, exatamente, com tantos jogadores fora. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tem aí, né, comentarista da TV aberta falando que o Flamengo, totalmente empolgado com o Flamengo, tá? Falando que o Flamengo vai disputar a final do Super Mundial de Clubes. Tem novidade aí no elenco do Mengão e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Flamengo? Então assista esse vídeo até o final. O Mendel Bidlovski. O Mendel, a gente sabe que a nação está espalhada por todo mundo. Você já viu rubro-negros por aí? Ainda não, Bruno. Ainda a gente não viu torcedores do Flamengo por aqui. Devem chegar tanto para Filadélfia, onde o Flamengo faz os 2 primeiros jogos, como aqui em Atlantic City, onde o Flamengo estará concentrado para o Mundial de Clubes. Então a gente aguarda torcedores do Flamengo também passeando aqui pela Boardwalk, que é o ponto mais tradicional de Atlantic City, é o calçadão mais antigo dos Estados Unidos, de 1870, são 8 quilômetros de calçadão aqui em Atlantic City. O Flamengo chega aqui amanhã, 7h30 da manhã, embarca hoje à noite no Rio de Janeiro, tem um treino à tarde e amanhã também já começam os treinos aqui nos Estados Unidos. São 4 treinos aqui em Atlantic City antes da estreia contra o Esperance na próxima segunda-feira em Filadélfia, aqui no Mundial de Clubes. O Flamengo que chega com algumas questões. Primeira delas, o Gerson, né? O Gerson que vem para os Estados Unidos, vai disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, ele que volta da seleção brasileira, se reapresenta hoje no meio dessa negociação com o Zenit da Rússia. Outras questões são jogadores que voltam do departamento médico, o Plata e o De La Cruz. O Flamengo então conta com a evolução desses jogadores nos treinos aqui nos Estados Unidos também, para contar com eles no Mundial de Clubes. E a ótima fase de De Arrascaeta. 9 gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e no último jogo do Uruguai contra a Venezuela, vitória por 2-0 pelas eliminatórias, ele fez um belo gol. O técnico Marcelo Bielsa rasgou elogios ao jogador do Flamengo, disse que o Arrascaeta se expressou pela primeira vez ao nível criativo, com fantasia, imaginação, desequilíbrio individual. Ele acrescentou esforço e aquele último passe, que é uma dúvida constante do jogo do Uruguai, desde que dirijo a seleção uruguaia. Então, realmente, muitos elogios a Arrascaeta, jogador importante na propaganda da televisão americana para essa partida contra o Esperance, para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. A gente viu aqui na TV aqui americana, o Arrascaeta está em destaque. Então o Flamengo chega amanhã, já começa os treinos nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes. O Flamengo então chega para essa preparação final para a estreia contra o Esperance na próxima segunda-feira. O Arrasca é o mundo. Como é que é? O Arrasca é o mundo. É isso aí. E é um dos destaques mesmo, Claro. né? Uma das estrelas desse Campeonato Mundial Interclubes. O que será que está passando na televisão lá em Greensboro? Arrascaeta, a gente puxa para o Flamengo, então, que ainda faz hoje o último treino antes do embarque para os Estados Unidos. Claro que a torcida vai fazer aquela festa, o tradicional aeroflá. Vamos ver. How's our girl? She's ready.
Nem mesmo o frio atrapalhou os últimos momentos do Flamengo no Rio de Janeiro, momentos antes do embarque para os Estados Unidos. O rubro-negro ainda terá mais uma atividade hoje, às 5 horas da tarde, no Ninho do Urubu, antes de seguir viagem para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, junto com os jogadores que estavam com a seleção brasileira. A recepção no aeroporto do Galeão promete ser calorosa, com o Aeroflá previsto a partir das 6h30 da noite para recepcionar o elenco. Enquanto isso, o Fla teve a boa notícia envolvendo sua principal contratação. Jorginho teve seu nome publicado no BID e está liberado para entrar em campo. A delegação do Flamengo chega a Atlantic City na manhã de quinta e já realiza treino na Universidade de Stockton na parte da tarde. O clima de Mundial já começou e o time de Felipe Luiz promete empenho na principal competição do ano. Pedrosa estava perguntando, eu acho que eu tenho a resposta ali, está escrito ali, ó, o Flamengo segurou a viagem para aguardar os jogadores que estavam à disposição de suas seleções. E agora com o elenco completo, o time parte hoje às 11 horas da noite, né? Isso. Perfeito, é isso. E eu estarei lá fazendo reportagem. Vocês conferem amanhã aqui como foi, eu vou para lá depois. E daí eu vou entrar ao vivo também no Tá Na Hora Rio. Fica aqui no SBT que você vai ficar por dentro de tudo. E com o Gerson. É isso que eu ia com o Gerson. A pergunta que eu fiz, eu acho que a torcida do Flamengo inteiro quer saber. Claro. E o Gerson? E o Gerson? O Gerson viaja normal. E aí dá tempo, todo mundo volta, se encontra e vai, não é isso? Pedrosa, inclusive vai até trazer um negócio aqui hoje, pela manhã, 6h30 da manhã, eu na praia. Eu até pensei, falei, gente, o Gerson vai trocar isso pela Rússia. Não faz o menor sentido. Tá maluco, rapaz. Mas tudo bem. Eu juro que eu pensei nisso, verdade. Eu falei assim, meu Deus, eu filmando assim, falei, o Gerson vai trocar isso. Pela Rússia. Frio, tudo bem. E olha que o tempo aqui não tá nem firme. Mas ainda assim é melhor que na Rússia. O frio daqui é o calor de lá, pô. Mas tudo bem, com o Gerson no avião, o Flamengo vai embarcar logo mais. Não só o Gerson, os demais jogadores. Arrascaeta, toda a turma Varela, Danilo, Alexandre. É isso aí, exatamente. A turma grande. Wesley, exatamente, todo mundo. O Vene, e o pessoal que estava no departamento médico, quem está saindo, o caso do Alexandre e do De La Cruz, quem desses aí já está mais próximo para voltar? Na verdade, o Gonzalo Plata e o De La Cruz. O Plata. São esses dois jogadores que estão, teoricamente, no departamento médico do Flamengo. O Plata que teve toda a confusão lá. Exatamente, com a seleção do Equador, chegou a viajar, retornou, não entrou em campo. Eu acho que não entrou em campo muito mais por conta da postura do Flamengo, a gente já debateu isso aqui. Mas, enfim, o Plata está muito mais próximo de voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz do que o De La Cruz. Arrisco a dizer que o De La Cruz nem tem confirmada a presença dele na estreia. Segunda-feira, né? Que a gente até conferiu agora. Aí o Plata deve jogar na segunda-feira? O Plata deve ficar à disposição, sim, porque ele já está fazendo trabalhos no gramado. Então, o próximo passo é você treinar com os demais jogadores. O De La Cruz, pelo menos até ontem, nem no gramado tinha ido ainda. Estava fazendo trabalhos na academia. Ou seja, está mais distante de voltar. Então, por isso que arrisco a dizer que ele não tem presença confirmada na estreia na Copa do Mundo de Clubes. E foi uma lesão bem mais grave também. Uma de quantas? Você poderia fazer esse levantamento, hein? Quantas lesões o De La Cruz teve desde que chegou no Flamengo? É uma boa pauta pra gente, de verdade. Boa, né? Quantas lesões o De La Cruz teve desde quando chegou ao Flamengo, né? E quantos jogos ele perdeu por conta disso. Inclusive, a gente até já debateu isso aqui, que pra gente é questão de tempo o Jorginho se tornar titular por conta disso. Não por conta do futebol que o De La Cruz apresenta, mas por conta do número de jogos que ele deixa de entrar em campo por conta desses problemas físicos. E são vários problemas físicos. E é um jogador que já veio para o Flamengo com isso. Quando o Flamengo contratou na ocasião, todo mundo sabia. A questão é você saber manusear melhor e gerenciar melhor essa saúde do De La Cruz. Você escolher determinados jogos. Não adianta você botar numa sequência de jogos que uma hora o De La Cruz vai sentir. Ô Pedrosa, quando eu fui lá para a Argentina, né, o pessoal adora o De La Cruz lá, a galera do River Plate, eles não entendem meio que o Flamengo não aproveita bem o De La Cruz, ele joga recuado, ele é um coadjuvante, e lá no River Plate ele era o grande ídolo, jogava mais avançado. Ele ainda não foi aquele jogador que a gente via no River Plate aqui no Flamengo, né? Eu acho que o problema não é o Flamengo. O problema, para mim, é o próprio De La Cruz, que não consegue, por tudo que a gente comentou aqui agora, ter uma regularidade física.
Se ele tivesse uma regularidade física, o De La Cruz já fez ótimas partidas com a camisa do Flamengo. Ele já fez jogos que a gente fala, cara, esse cara joga muita bola, intensidade, lá no começo roubada também, de né? bola. Porque depois ele não teve muito, sequência, né? Chega muito bem à frente, ele consegue ser o cara, o box-to-box mesmo, aquele cara que busca a bola lá atrás e arrasta. Sendo que, assim, esse jogador é meio imaginário, porque ele pouco participa. E quando a gente vê o Jorginho chegando, se o Jorginho mantiver o nível de atuação do Jorginho, cara, vai ser questão de tempo, porque o Jorginho joga muita bola, muita. Nós, brasileiros, a gente tem que não acompanha o futebol internacional, a gente só começa a valorizar o jogador quando ele está aqui no Brasil, porque ele veste a camisa e o pessoal, cara, como é que esse cara joga tanta bola? Sendo que ele sempre jogou bola. Sim. O Jorginho sempre foi um excelente jogador. Itália? Agora as pessoas vão começar a entender o nível do jogador que é o Jorginho. Então, assim, o De La Cruz, para mim, na minha visão, é muito mais físico. O problema dele é físico. O De La Cruz não joga 15 jogos seguidos. Pode até pegar esse levantamento. O De La Cruz, 2 anos de Flamengo? 2 anos. Vai fazer 2 anos. Ele jogou 10 jogos seguidos? Talvez só no início. O melhor momento do De La Cruz, não. você vai lembrar também, Pedro, foi o primeiro semestre da temporada passada com o Tite. Que no Campeonato Carioca a gente falava que ele era o melhor jogador em campo. Sim, inclusive a torcida do Flamengo brincava. O De La Cruz está carregando vários animais. Lembra disso? Ninguém nunca carregou tanta gente assim, porque o De La Cruz estava jogando muita bola. Foi a fase boa dele, começo do ano passado. Mas aí por quê? Ele entrou numa sequência de jogos intensos. Aí o segundo semestre dele da temporada passada foi ruim. Eu acho que foi na Copa América, se eu não estou enganado. Também, ele teve problema e quando ele voltou... foi muito utilizado ele no voltou Campeonato Carioca. E aí no segundo semestre, quando era para ser utilizado, ele acabou... E lá se joga menos e as viagens são mais curtas. Ele curtas. não estava tão habituado. O outro cara que a gente pode ficar ligado e pode, por causa da maratona de jogos, é o caso do Alexandro, que também tem jogado bastante... A gente tem esse dado, quantos jogos ele jogou nesse mês, porque juntou Flamengo, Seleção Brasileira, titular aqui, esses 2 jogos agora. Ontem eu fiz esse levantamento e foi exatamente 30 dias. Do dia 10 de maio ao dia 10 de junho, que no caso foi ontem, ele entrou em campo 8 vezes. E as 8 vezes como titular, ficando praticamente 90 minutos em campo em todas. 8 jogos como titular em um mês. Em um mês, exatamente 30 dias. Esse cara não vai estourar também, né? Ele tem 34 anos, jogador de, teoricamente, idade avançada, mas aí que tá. Ele não é um jogador que tem um histórico de lesão. Você tem que manusear, óbvio, gerenciar, mas ele não tem histórico de lesão. Eu acho que o Alexandre, ele tá conseguindo chegar à melhor forma física dele desde quando ele chegou ao Flamengo. Porque você jogar 8 jogos seguidos... Mais de 700 minutos em 30 dias e ficando 6 jogos o tempo todo em campo. Ele só foi substituído 2 vezes nos minutos finais. Então, assim, de certa forma, ele mostra para aqueles que tinham dúvidas de como seria o Alexandre, olha, eu estou apto, eu estou bem, eu aguento a maratona. O cara tá justificando o salário. Joga muito. Tá jogando bem. Foi até 8... discreto ontem, mas os últimos jogos do Flamengo ele foi bem. Eu acho que o discreto dele é um bom jogo de muita gente. Ele quase não erra, né? Muito regular. Ontem deu uma vacilada ou outra. Mas ele quase entregou, bem, mas de uma o forma jogo geral. geral. Quase deu uma entregada, um vacilo ou outro, mas ele é muito regular, muito seguro, né? Faz uma combinação boa ali com o Wander. É o que se espera do Flamengo no Mundial, chamado de Copa do Mundo de Clubes. O Mengão embarcando para os Estados Unidos, pensando nessa competição. E elenco não falta para a equipe do Felipe Luiz. A quarta-feira marca o último dia do Flamengo em solo brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra realiza o último treinamento no Ninho do Urubu às 5 da tarde. Às 8, sai rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e o voo está previsto para as 11 da noite. A torcida do Fla promete uma grande festa ainda no Brasil. O já tradicional Aerofla terá mais uma edição e haverá um esquema especial de trânsito do início até o fim do trajeto do ônibus, que leva os jogadores e a comissão técnica. Praia pé de escola. A cerveja que desce é redonda. Beba com moderação. A programação do Flamengo será diferente se comparada à dos outros 3 clubes brasileiros. Isso porque o Fla será a única equipe a ter como sede 2 cidades distintas. Os 2 primeiros jogos do time carioca serão na Filadélfia, cidade que fica a cerca de 1h30 de distância da primeira base rubro-negra, que será em Atlantic City, Nova Jersey. Neste período,
As atividades vão acontecer na Universidade de Stockton. O fechamento da fase de grupos será em Orlando e o rubro-negro vai ficar em um complexo esportivo na mesma cidade. O único reforço da janela até o momento, o meia Jorginho fará sua estreia com a camisa rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso acontecer, no entanto, o atleta precisou abrir mão de 500 mil libras, cerca de 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal, seu ex-clube, e ter condições de atuar nos Estados Unidos. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também, e acredito que seja isso. Jorginho, uma excelente aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não está brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né, com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira. Danilo. Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... porque é clube brasileiro, preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, sim. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si. Mas agora chegar numa final seria incrível. Ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente está falando do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo. Não, do Flamengo. Falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times brasileiros. Estamos falando dos times brasileiros. Sim, ó, todos que estarão lá para disputar o Mundial, tem condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali eu falei do Flamengo, criou o alvoroço. Agora que fato tem que... É um dos candidatos, sim. Por que não? O Flamengo, o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo não é. Também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então, tem condições. Daqui a pouquinho a gente... Esses grandes clubes que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial, tá? É o Pedro Henrique Torre que tá com a gente, então, porque hoje tem o Aeroflá, não é isso? É o Mendel. O Mendel já tá lá. O Mendel já foi. Ele foi primeiro fazendo a escolta para liberar as pessoas para chegarem aos Estados Unidos. O visto é com ele. O tapete vermelho já está estendido, Mendel? Está sim. Bom dia, Bruno, Mari, Jailson, Marra. Bom dia a todos. Já estou em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos, já estendendo o tapete vermelho para a chegada do Flamengo. O Flamengo vai ficar concentrado aqui durante a Copa do Mundo de Clubes. Como vocês disseram, né, embarca hoje à noite no Rio de Janeiro, tem o Aeroflá, chega amanhã de manhã aqui em Atlantic City e aí já tem o primeiro treino à tarde na Universidade de Stockton, aqui na cidade. Depois são mais 3 treinos antes da estreia no Mundial de Clubes, na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, em Filadélfia, que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Atlantic City. O Flamengo que chega com uma novidade, né, um jogador, uma contratação para esse Mundial, o Jorginho, as inscrições já se encerraram, então será o único reforço do Flamengo para o Mundial. O Flamengo está no mercado, muitas negociações, mas chega com um reforço, o Jorginho. Chega também com o Gerson, né? Gerson que se representa hoje ao Flamengo, depois de defender a seleção brasileira, está no meio dessa negociação com o Zenit da Rússia. O clube russo já sinalizou que pode pagar aí os 25 milhões de euros, que é a multa do Gerson, mas tem uma discordância aí como que vai ser o pagamento, à vista, parcelado, e o Gerson, pelo menos
para o Mundial de Clubes, fica aqui nos Estados Unidos, vai defender o Flamengo. Flamengo que tem esses treinos aqui nos Estados Unidos também para contar com a recuperação de 2 jogadores, o Plata e também o De La Cruz. O Plata está um pouco mais avançado na recuperação, o Flamengo espera contar com esses 2 jogadores aí para o Mundial de Clubes. E vai contar com De Arrascaeta, a gente viu agora há pouco aí o golaço dele pelo Uruguai nas eliminatórias, o De Arrascaeta que vive uma ótima fase, artilheiro do Campeonato Brasileiro e também fazendo golaço, foi elogiado pelo Marcelo Bielsa, falando que é um jogador muito importante, ele que voltou a fazer gol pela seleção do Uruguai, depois de mais de 2 anos, então quebrando esse jejum, uma ótima fase do De Arrascaeta, que vai ajudar o Flamengo nesse Mundial de Clubes. A gente estará aqui acompanhando todos os passos do Flamengo, chegando aqui nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Thank you so much. Gostou das notícias de hoje? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é Mengão em primeiro lugar. Até a próxima, nação!